Olá, uma ótima noite. Aqui é o Yoshiko Nomoto e eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar agressividade. Para você entender como eu cheguei nisso, para ensinar as mães como educar os filhos, eu trabalho há mais de 30 anos criando, ministrando treinamento de desenvolvimento pessoal, eu trabalho com atendimentos, tirando traumas e bloqueios em adultos. Então, nesses mais de 30 anos, o que acontece é entender muito do que são as travas, daquilo que impede um adulto de ser mais feliz, de desempenhar melhor o dia a dia da vida dele. E ensinar as mães se tornou missão, por quê? Quando você, mãe, aprende como que você pode educar um filho sem usar agressividade, eu estou ajudando que essa geração futura possa ser muito mais emocionalmente saudáveis do que muitos desses que eu trabalhei nesses mais de 30 anos. São mais de 100 mil vidas que eu já passaram pela minha vida, são várias famílias que foram verdadeiramente transformadas quando as pessoas compreenderam aquilo que era guardado no emocional da criança deles, ou seja, adultos que têm dentro deles uma criança ferida, uma criança que carrega algumas dores que ficam guardadas no inconsciente. Então, mãe, quando você usa de agressividade para ter a obediência do seu filho, você acaba criando uma série de problemas que talvez você não vá conviver com eles. Eu digo talvez, porque sim, provavelmente vai ter algumas situações que você vai perceber o que acabou acontecendo na vida do seu filho, mas ele vai seguir a vida dele, não quer dizer que ele vai deixar de viver, que ele vai deixar de trabalhar, mas ele vai carregar um peso que seria desnecessário. Eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe tem assim como um propósito, um objetivo, criar os filhos melhores, ou seja, criar os filhos para que a vida deles sejam melhores do que a nossa própria vida. Então, nesses mais de 30 anos, trabalhando com vários adultos, que eles chegavam até mim, assim, relatando problemas que são normais, que você talvez, que está aí me assistindo, entenda como uma coisa normal. Às vezes, assim, é um vazio, é uma sensação de parece que as coisas não andam, apesar de ter uma família, você parece que está faltando alguma coisa, no trabalho, às vezes a pessoa não consegue ser o melhor que ela poderia ser. Então são normalmente queixas que as pessoas entendem como coisas normais, porque sim, são normais, mas poderiam ser muito mais leves se os pais desses adultos tivessem o conhecimento que é o que eu passo para você aqui nessas lives. Então quando você, mãe, usa de agressividade para que seu filho faça as coisas que você quer, eu peço que você tenha clareza que você acaba causando uma série de dores que não são dores visíveis, porque são dores emocionais, e não é igual um machucado que a criança corta e sai sangue, aí você faz ali um curativo, isso é visível e isso passa. Então a agressão física, por exemplo, a criança ela vai até esquecer, entre aspas ela esquece, na verdade ela aguarda tudo isso no inconsciente dela, emocionalmente falando. Então quando eu falo de dores, quando eu falo para você, mãe, do que a agressividade gera numa criança, é muito mais as dores emocionais, aquelas que não vão ser visíveis, aquelas que não são palpáveis no seu dia a dia de você perceber, mas que vão ocasionar na vida futura dessa criança, do seu filho, quando ele se tornar adulto, uma série de situações. Então, para começar essa live que eu quero falar, como é possível você criar um filho sem usar a agressividade, mesmo assim ter obediência dele, é preciso falar muito dessa visão, dessa percepção que a criança tem, que é muito diferente da que você, mãe, tem como um adulto, do que o pai tem como um adulto. A gente acaba perdendo essa capacidade de olhar para a criança e se colocar no mundo dela. Os pais tendem muito a querer que os filhos se tornem adultos até muito antes do tempo. Então eles acabam perdendo uma parte tão linda, tão rica da vida que é a infância, que é a juventude, porque os pais acabam, sem perceber, na melhor das intenções, porque todo pai, toda mãe tem uma boa intenção por trás de tudo que fazem, mas acabam tirando essa espontaneidade da criança. E é sobre isso que eu quero falar, porque quando você entende, mãe, a linguagem que está por trás daquelas palavras que o seu filho não diz, a linguagem emocional que está por trás de dores que ele carrega, e como eu falei, por que ele guarda, por que isso é colocado no inconsciente? Porque machuca, porque dói. Então essa dor emocional ela é muito mais sofrida do que uma dor física. Tem um ditado famoso que fala que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, E é verdade, porque assim, por mais que a pessoa não fique lembrando e pensando, nossa, eu apanhei muito, meu pai agia assim, minha mãe agia assim, essa
história, ela fica no história emocional, ok? Que está em volta de toda essa agressividade que talvez você viveu e que você até entende como natural, normal e que fez você se tornar quem você é, mas acaba sendo também a linguagem que você usa. Então, para você ter uma ideia, quando eu falo dessa diferença da percepção da criança, dessa linguagem emocional, atendendo uma mãe, né, que está participando do TRI, que são as técnicas de programação do inconsciente infantil, que é um curso que eu fui atender essa mãe porque tem uma série de situações, aparentemente a gravidez foi tudo bem, né? Ela engravidou na lua de mel, né? Então assim, não esperava que fosse tão cedo, mas conversando, a gente foi trazendo à tona uma série de situações que ela viveu na gestação e quando ela, usando as técnicas que eu ensino dentro do TRI, ela já percebeu mudanças, não só no jeito resistente e agressivo da filha, mas até mesmo em questão de alergias que ela tem, né, desde pequena. Por quê? Porque são situações que ela viveu na gestação. Mas o interessante dessa mãe é quando eu fiz o trabalho com ela, ou seja, eu uso uma técnica para a pessoa voltar ela mesma na infância, uma técnica de regressão, um processo consciente, onde ela vivencia aquilo que como criança ela percebeu no emocional. Então são coisas que algumas ela se lembra, outras que a pessoa não se lembra, porque ficam, como eu falei, inconscientes, principalmente aquelas que são mais doloridas. Quando a gente trabalha esse inconsciente do adulto, eu estou trabalhando aquilo que a criança dela guardou. Por isso que o que eu falo com você, mas quando você usa de agressividade, ele vai colocar, né, como se ele colocasse debaixo de um tapete a sujeira. Então assim, o tapete está ali bonito, ninguém está vendo a sujeira que está por baixo, a dor que está por baixo. Então, uma das queixas era assim, as pessoas, né, ela falando que as pessoas não me dão atenção, as pessoas não cuidam de mim. Porque a mãe, né, era muito assim, também dura nas palavras, dizer, você é muito porca, você é muito suja. Então, e tudo isso para ela tinha uma sensação assim de não ter valor. E aí a avó também costumava falar isso, ou seja, a mãe da mãe também costumava falar muito dela. Então era uma coisa muito de ligação de mulheres com mulheres. E as primas mulheres também desfaziam muito dela. Então ela como adulto trazendo uma sensação de não acolhimento, de não proteção. E o que é interessante, quando eu faço o trabalho com ela, as mulheres, né, a mãe, a avó, as primas faziam isso. Uma situação que ela lembrou foi um momento em que essas primas, né, um pouquinho mais velhas que ela, levaram ela numa praça, numa praia e deixaram ela lá. Então, assim, ela como criança ficou apavorada porque ela não sabia voltar para casa, porque é uma criança, né, e ficou sozinha e ela ficou perto de uma lanchonete até que o pai a encontrou, né, e aí brigou lá com as sobrinhas e com a esposa, e a esposa não quis voltar, né, para casa, né, vou sair da praia, porque o pai ficou muito bravo, não queria mais ficar ali, né, naquela praia com as meninas que tinham feito isso com a filha dela, com a filha dele. E o interessante é que ela me fala assim, olha, meu pai era muito protetor, meu pai era muito acolhedor, e meus primos, homens também. O que eu quero que você entenda, mãe, é que no momento de uma agressividade, por exemplo, né, da mãe, como essa moça viveu, a criança dela guarda uma informação que eu não sou cuidada, eu não sou protegida. E por mais que ela tenha o pai que fazia essa proteção e os primos homens, é como se essa informação, essa proteção não ficasse registrada. E eu vou explicar para você por que isso acontece, né? Então, quando eu trabalho, eu consigo fazer com que ela, no emocional da criança dela, consiga receber esse acolhimento e compreender, né, por que a mãe agia dessa forma, a avó agia dessa forma e as primas agiam dessa forma. Na verdade, resumindo para você entender, mãe, esse feminino trazia toda uma história, né, desde essa avó, da mãe, uma história das mulheres de se sentirem assim, não protegidas e não cuidadas. Então, elas repetiam um padrão que foi dolorido para a criança delas com as filhas. Então, essa avó tinha essa mesma sensação da infância dela e fez com a mãe dela. A mãe tem a mesma sensação em relação à mãe e fez com a filha, né? E ela estava fazendo a mesma coisa com a filha dela, essa mulher que eu atendi. Então, quando ela consegue compreender que, na verdade, o comportamento dela, o que fazia as mulheres verem, é algo que elas, né, a mãe, a avó e as primas não conseguiam
ser, ou seja, ser aquela pessoa que consegue falar o que pensa, que consegue ter essa proteção do masculino, que consegue ser mais independente. Então, trazia uma dor inconsciente da criança, da mãe, da criança, da avó, por isso elas eram tão duras. Só que na intenção, tanto dessa avó quanto dessa mãe, no jeito duro de falar, né, você é porca, você é suja, essa questão, por exemplo, de desobediência, de agressividade e até mesmo de alergia, porque ela falou, olha, eu também quando estou num lugar, né, que está muito empoeirado, muito sujo, ela falou assim, começa a me dar uma sensação muito ruim, em algumas situações até ânsia de vômito, né? E a filha dela desenvolvendo a mesma situação de alergias, né, principalmente com poeira, então ela tem todo um cuidado. Então ela começou a compreender que todo esse processo dela como mãe, de querer as coisas muito limpas, para contrapor, né, esse jeito que a mãe falava, que a avó falava, você é muito suja, é muito porca, né? Então ela queria ter tudo muito limpo, mas causando a mesma dor na criança. Então quando a gente se fala de agressividade, o que é importante? É preciso entender que nessa relação, né, tem você, mãe, tem o filho, tem o pai, então são, né, o pai e a mãe são figuras que dão a sustentação, que criam toda a bagagem emocional do filho, e tem também as outras pessoas que fazem parte, principalmente do círculo familiar, e pessoas que são amigas, né? Pessoas que você convive. Então, quando eu ensino você, mãe, a criar seu filho sem usar agressividade, eu, por exemplo, sou um pai que nunca gritou, que nunca bateu, assim como meus pais nunca fizeram isso, né? Meus pais, eu nunca os vi dar algum tapa em meus irmãos ou em mim, ou chamar a atenção. Então, é possível sim criar, né? Porque muitos pais falam assim, mas se a gente não for duro, né, os filhos vão ser muito fracos, não vão ter garra, né, vão ser cheios de frescura, cheios de mimimi. Não, eu discordo disso. Eu entendo que você teve um modelo de aprendizado, talvez com um pai e uma mãe que usaram de agressividade para educar você, seus irmãos, até porque talvez eram muitos irmãos, era uma situação difícil, então é compreensível. Essa compreensão que você tem como adulto, ela é importante. Essa visão que você tem como adulto é importante, mas o meu trabalho, quando eu quero te ajudar a ser uma mãe que consegue criar o seu filho, educá-lo com respeito e sem usar agressividade, e mesmo assim respeitando a liberdade e a autonomia dele, eu tenho que te ajudar a entender primeiro o lado que eu falo assim, a visão que você tem de você mesma, mãe. Então, como eu falei, numa relação, tem a mãe, tem o filho, tem o pai, tem os parentes, então são várias pessoas envolvidas e você tem um olhar que começa a mudar a partir da sua mudança em relação a você mesma. Então, o ponto principal, quando você quer ter a obediência do seu filho sem usar agressividade, é começar a entender, né, o que te faz ser impaciente, porque nesse nome impaciente, nesse nome estressada, você está colocando vários sentimentos que você mesma não consegue perceber. E essa não percepção de qual é o sentimento é que faz você muitas vezes falhar quando você vai querer a obediência do seu filho, quando você quer que o seu filho faça, por exemplo, as coisas que lógico, ele tem que fazer, estudar, tomar banho, ir dormir na hora certa, comer, né, a comida saudável. Então, essa obediência implica em uma educação. Agora, quando você não conhece o que está por trás de certos comportamentos das pessoas que estão à sua volta, é como se você estivesse cega. É uma cegueira que você não enxerga você e quer enxergar no outro e corrigir o outro, aquilo que você não enxerga e que você não consegue fazer o outro enxergar. Então, abrir os seus olhos, abrir para você esse conhecimento dessa linguagem emocional é essencial para que você consiga ter a obediência do seu filho sem que você tenha que ser agressiva, seja fisicamente, verbalmente. E lembrando que eu falo em toda live, agressividade não quer dizer estapear a criança, né? Às vezes é a palavra que você usa, né? Então, olha o exemplo que eu dei dessa mãe. A mãe dela falando, você é muito porca, você é muito bagunceira. Então, essas palavras, elas acabam criando um peso, porque a criança, ela vê, ela escuta você, mãe, você, pai, como uma verdade absoluta. Ela não vai questionar aquilo que você fala. Então, o primeiro passo, quando você quer ter a obediência de um filho, é você entender o que está por trás do que você chama de nervosa, do que você chama de estressada, do que você chama de impaciente. A sua impaciência tem a ver, primeiro, com uma expectativa
e um rótulo. E essa expectativa e rótulo é a mesma forma com que você olha para todas as relações que você tem. A sua relação com seu filho, a sua relação com o marido, a sua relação em relação às pessoas, tá? Então, primeiro é olhar quando você está impaciente, quando você está nervosa, tem um sentimento de raiva, tem uma sensação oculta em você de uma inadequação. Então, quando o seu filho não te obedece, o que acontece é que você, sem perceber, o seu emocional, esse emocional dessa irritação, que é uma raiva na verdade, tem a ver com a raiva da sua criança que se sentiu pela forma como seus pais tentaram te educar e talvez eles foram agressivos com a sua criança, essa raiva ficou oculta, ela ficou guardada. Então, que rótulo é esse? São rótulos que você acaba formando à medida em que você está crescendo, baseado em todo um sentimento que fica muito profundo no seu inconsciente. Rótulos são tipo julgamentos, pensa no rótulo como um julgamento. É quando você fala assim, essa pessoa é grossa, essa pessoa é estúpida, essa pessoa é ignorante, essa pessoa é fútil, essa pessoa é fraca. Isso são rótulos. Então, o que acontece é que quando o seu filho não te obedece, você é acionada no seu emocional e um rótulo seu com você mesma, negativo, que você formou quando você era criança, ele vem à tona. Só que você não tem consciência desse rótulo. Por quê? Porque dói. É como você olhar no espelho e falar para você mesma, nossa, você é fraca, nossa, você é porca, nossa, você é inconsequente, nossa, você é burra, né? Não estou dizendo que você é isso, tá bom, mãe? Eu só estou dando exemplos, que assim, é muito difícil você olhar no espelho e começar a falar essas coisas para você. Então isso fica inconsciente. Quando o seu filho te desobedece, ou quando ele não faz aquilo que você quer, que faz com que você perca a paciência, isso aciona um sentimento em você. Lembra que sentimento, você não tem controle sobre o sentimento. Então o sentimento ele simplesmente aparece. E junto com esse sentimento, vem esses rótulos que a sua criança introjetou, criou a partir da forma como seus pais trataram você. Não só seus pais, eu falo principalmente dos pais, porque são as figuras mais importantes, aquelas que realmente formam a sua base emocional, a base de quem você é. Mas, por exemplo, né, como eu falei dessa moça, então tem a fala da mãe, tem a fala da avó, né, a mãe da mãe. Então, se a avó falava dessa forma com a neta, essa avó falava com a mãe da mesma forma. Mas a infância dessa avó, ela escutou a mesma coisa da bisavó, né, da mãe dessa avó. Então, o que acontece é que vão repetindo-se as histórias, vão repetindo-se esses rótulos, e essas mulheres, por exemplo, essa mulher especificamente que eu trabalhei, ela é como todo um feminino, com toda uma sensação assim de não ter a proteção, não ter o acolhimento e ser de alguma forma desprezada ou maltratada ou tem uma fala muito negativa vindo das mulheres. Então todas elas carregando isso e sem perceber passando isso para gerações, como essa moça estava fazendo com a filha. Então, no momento em que eu consigo trabalhar o inconsciente desse adulto, voltando na criança, muda-se esse sentimento. Então, quando você fica impaciente, quando você fica nervosa, quando você sai do seu controle, perceba que você quer que o seu filho ele tenha um controle emocional que você mesma não está tendo. Você está com a criança, seu filho, uma pessoa que você tanto ama, que você tanto quer bem, e você acaba sendo agressiva, querendo o bem dele. Então, quando você é acionada nesse seu emocional, não é o emocional do seu adulto que está ficando impaciente com o seu filho. É o emocional da sua criança que está se sentindo menos, se sentindo incapaz lá na sua infância. E aí, nesse momento, como mãe, você se sente incapaz de ter a obediência do seu filho. Você se sente incapaz de que ele faça aquilo que você precisa que ele faça. E isso gera um incômodo, gera uma pressão emocional que vai ativar esses rótulos. E qual é a expectativa? A sua expectativa em relação a você, assim, se eu for uma boa mãe, o meu filho vai me obedecer. Se eu for uma boa mãe, o meu filho vai tirar boas notas. Se eu for uma boa mãe, o meu filho vai ser educado. Então, esse rótulo negativo e essa expectativa que você tem sobre você, você também começa a olhar para o seu filho. Então, o outro obstáculo que tem nessa relação, você com o seu filho, para que você consiga ter a obediência dele sem usar agressividade, é você ficar atenta também aos rótulos e expectativas que você coloca sobre o seu filho.
Então lembra que eu falei dessa mãe e dessa avó? Qual era o rótulo? Você é porca, você é suja. Qual era a expectativa? De que ela, né, não pegasse um paninho sujo, né, que estava ali no chão para ficar cheirando, que ela não sujasse a roupa. Então tem uma expectativa de um comportamento, e quando esse comportamento não acontece, automaticamente elas vão rotular, ou seja, vão criar como se fosse um carimbo: você é suja, você é porca. Estou dando um exemplo de um trabalho que eu fiz, não estou dizendo que todos são assim, tá bom? Mas é só didaticamente para você entender, né, o que acontece quando você não consegue ter a paciência e o equilíbrio para lidar com a desobediência do seu filho. Você acaba usando de agressividade porque você tem uma expectativa de como seu filho deve se comportar quando você fala com ele. Ou seja, é como se ele tivesse, então, que vai tomar banho, ele levantasse automaticamente e fosse. Quando ele fala, daqui a pouco eu vou, ou né, fala, não vou agora, sem você perceber, esse emocional é acionado porque você tem a expectativa de que ele cumpra. Quando isso não acontece, você cria um rótulo. Então, um dos problemas que faz você não ter paciência, ou que faz você se tornar, né, um pouco mais agressiva, é porque esse rótulo também faz você congelar o olhar que você tem para o seu filho. O que é esse congelar o olhar? Quando você fala assim, meu filho é desobediente, eu tenho certeza, mãe, que o seu filho não é desobediente 100% do tempo. Opa, acho que eu esqueci de ligar. Não, tá ligado. E tem então assim, meu filho, ele nunca faz o que eu mando. Então quando você fala assim, o rótulo é desobediente, ou meu filho é birrento, você acaba fixando um jeito de olhar para a criança que você não consegue ver, por exemplo, os momentos em que ele te obedece. Da mesma forma você faz com você. Quando você fala, eu sou estressada, ou eu sou impaciente, ou eu sou nervosa, você congela uma visão de você sobre você mesma. E você não consegue perceber que você não é nervosa o tempo todo, ou não é estressado o tempo todo. Talvez a maior parte do tempo, dependendo de como você foi criada, de como é o seu comportamento, você tenha isso. Mas não é assim o tempo todo. Existem situações, gatilhos, que acionam em você essa intolerância, esse nervosismo, essa impaciência. E onde é que está o começo? Onde é que inicia esse gatilho? Lá na sua infância, porque os seus pais, pela agressividade com que muitas vezes te educaram, fizeram a sua criança se sentir incapaz ou se sentir não merecedora. Quando seu filho não te obedece, sem perceber, você cria esse mesmo rótulo que você recebeu, você coloca no seu filho, porque é o modelo que você tem. Então perceba que o seu filho, ele está olhando para você no seu comportamento com ele como modelo, no seu comportamento com seu companheiro e do seu companheiro com você como modelo. Da mesma forma que, se você já percebeu em todas essas lives que eu faço, você muitas vezes está fazendo com seu filho exatamente aquilo que seu pai e sua mãe fizeram e que você não gostava, como criança, aquilo era incômodo. E tem muitas mães que me falam assim, mas olha, eu apanhei muito, mas eu nunca bati no meu filho. O problema é o seguinte, ela pode até não bater da mesma forma, mas a agressividade ela vem de outras formas. Por isso que nas últimas lives eu falei sobre as agressões ocultas, né? Porque às vezes você acha que o fato de você ter apanhado e hoje você não bater no filho, você não é agressiva, mas você não percebe que a sua agressividade vem de outras formas. Ou seja, aquela raiva que a agressividade dos seus pais colocou no emocional da sua criança, você tem um modelo, é o modelo que você está vendo de como funciona um adulto. E aí você se torna um adulto e esse modelo está guardado no seu inconsciente, no seu jeito de ser. E aí você está fazendo a mesma coisa com o seu filho. Então, quando você usa de agressividade para ter obediência, o modelo que você está ensinando para o seu filho é que é através de gritos e através, né, da imposição que se consegue o que quer. Então, se ele quer ficar brincando ao invés de tomar banho, ele vai usar dessa imposição, dessa agressividade dentro dos moldes da criança dele. Ou seja, você, ao invés de conseguir que ele faça o que você quer, você está querendo alguém que vai começar a ter resistência. Resistência aos seus pedidos, resistência às suas necessidades. Ou ele se torna submisso. Então, muitos pais que me falam assim, olha, mas eu respeito meus pais, eu não estou dizendo que a pessoa, esse adulto não respeita. Eu até admiro muito que tem sim o respeito e o amor pelos pais, que é um sentimento fantástico.
mas muitas vezes essa pessoa não consegue perceber que existe um medo e uma submissão que ele leva, por exemplo, para o trabalho, ele leva, por exemplo, no próprio relacionamento dele. Então, quando você tem essa relação, você como mãe e a criança, você tem que aprender a olhar para esse emocional que está dentro de você, que está atrelado à sua criança. Como eu falei, se você observar, você tem o mesmo comportamento em muitos momentos, da mesma forma que seus pais foram com você, usando palavras, talvez, usando, às vezes, um tapa, né? Às vezes, você fala assim, eu sou nervosa, aí você olha para o seu pai e sua mãe. Um dos dois era nervoso. Ah, eu sou estressada. Um dos dois era estressado. É o modelo que você guardou. Então, você acaba também olhando para os seus pais, criando um rótulo. E o outro obstáculo que existe para que você consiga criar seu filho com mais equilíbrio emocional é o medo que você tem de desapontar seus pais, mesmo que eles já não estejam vivos, mesmo que você já não conviva com eles. O que acontece é que você carrega dentro de você um pai e uma mãe o tempo todo. Tá? É metafórico. Tá? Imagina que você tem um pai e uma mãe aqui o tempo todo, e talvez falando, você não é capaz, olha, você faz tudo errado, você não vai dar conta, você não me ajuda, você não estuda, você não valoriza o que a gente faz. Então, quando esses pais que você carrega e que estão dentro de você, ou seja, dentro do seu inconsciente, dentro do seu emocional, muito da sua dificuldade em mudar o seu comportamento é assim, peraí, mas meus pais falavam isso de mim, se eu for diferente, então eu estou desapontando meus pais. Lembra que eu falei que a criança, aquilo que ela escuta do pai e da mãe é simplesmente uma verdade, ela não vai questionar. Então, quando você se sente incapaz, quando você se sente não valorizada, não protegida, é porque isso foi arquivado, né, do seu inconsciente quando você era uma criança. Então, o comportamento que você tem é como se você tivesse ali seus pais te cobrando e você tem medo de desapontar esses pais. Ser diferente deles é uma forma de desapontar. E outra coisa que acontece é que se você olhar, por exemplo, seu filho faz uma birra em público, não é agradável, eu entendo que não é agradável, mas a primeira coisa que você está pensando é assim, o que as pessoas estão pensando de mim? Né? O que os outros vão falar? Os outros vão achar que eu não sou uma boa mãe, os outros vão achar que eu não sei educar meu filho. Então, o simples fato de você ver as pessoas olhando o seu filho, de repente, fazendo um choro em público, aciona em você esse lado de julgamento. Lembra do rótulo e da expectativa? Então, a expectativa sua com você é assim, se eu fosse uma boa mãe, meu filho não faria uma birra em público, né? Ele iria me obedecer. Então já tem uma expectativa em relação a você, em relação a ele. E aí tem um rótulo negativo. Ou seja, eu não sou boa, não sou capaz e meu filho é desobediente. Então você já está criando rótulos e você está olhando para as pessoas e na sua percepção, todos eles estão fazendo o quê? Criando para você uma expectativa de que se você fosse uma boa mãe aquilo não aconteceria e estão te rotulando de uma coisa negativa. Isso te deixa cada vez mais impaciente, mais estressada e aí você parte muitas vezes para a agressão para que o seu filho te obedeça. A outra pessoa que está nessa equação é o pai. Né? Então, muitas mães me falam assim, mas olha, meu marido, ele acha que a educação tem que ser a tradicional, como ele foi educado, como eu fui educado. Mãe, pensa no seguinte, todos nós temos a capacidade de mudar e aprender. Né? Todo o trabalho que eu faço nessas lives, nesses vídeos e dentro do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, é ajudar você a conhecer você mais a fundo e fazer uma mudança. Existe uma coisa chamada plasticidade neural, ou seja, o seu cérebro ele tem capacidade de se moldar e aprender. Então, quando você pensa, eu sou nervosa, eu sou estressada, lembra que eu falei que é um congelamento? É como se você não conseguisse ver mais nada além disso sobre você? A mesma coisa você faz com seu filho. Você fala, ele é desobediente. Então, você só tem o olhar para os momentos em que ele não te obedece. Você não consegue enxergar os outros momentos, ou eles acabam não tendo valor. Por quê? Porque você fixou o seu olhar. Só que todos nós temos a capacidade de aprender e mudar. Né? Você tem essa capacidade, principalmente uma criança, se você começa a usar o que eu estou te ensinando em todas as lives, dentro do curso TRI, você começa a fazer mudanças no seu filho, como essa mãe, ela já percebeu mudanças na filha dela, que tem, sei lá, acho que 10 anos mais ou menos, 10, 11 anos, já começou a mudar o comportamento, né? daquela rebeldia, ela falou, já mudou muito, e até mesmo na questão de várias situações alérgicas. Então, é todo um trabalho que ela está fazendo no inconsciente da filha para
para que essa filha mude e seja diferente dela, ou seja, é mais uma menina, mais uma mulher, né? Que se ela não faz a mudança da consciência dela e muda o jeito e os sentimentos dela e não conhece essa linguagem emocional dessa menina, seria mais uma menina que ia se tornar uma mãe, uma mulher, carregando o mesmo estigma, os mesmos rótulos que vêm lá da bisavó, da avó, da mãe e por aí vai. Então, quando você fala assim, mas meu marido ele é tradicional, você pode ter essa habilidade. Por que eu falo com mães? Porque você, mãe, é a ponte que pode fazer o elo de comunicação do coração do seu marido com o coração do seu filho. Não é que o seu marido não goste dele, mas se ele não consegue entender esse emocional da criança, você é a ponte. A mãe, eu não vejo uma ponte mais nobre, mais saudável, né, com mais força do que a mãe para fazer essa mudança, inclusive no companheiro. Então, chamar a atenção deles, não na crítica, não também na agressividade, na impaciência. Quando eu falo chamar a atenção, é mostrar, né? Mostrar o que se passa no coração do seu filho, o que se passa no emocional dele, qual a consequência que isso vai trazer, que é tudo isso que eu procuro mostrar e ensinar para vocês aqui nessas lives, né? Então, o que acontece é que você pode começar a mudar esse jeito de lidar com seu filho e inclusive com seu companheiro, mostrando para ele que se ele muda o comportamento dele, o filho vai mudar o comportamento dele. Porque se o pai não muda o comportamento, é um modelo que seu filho ou sua filha está guardando dentro dele. Um modelo que ele vai seguir, um pouco da mãe, um pouco do pai. Mas se o pai ele acha que tem que ser agressivo, infelizmente já atendi de uma mãe que falou isso, mas o meu marido é agressivo. Eu falei, então você tem que conversar com ele, mas também mostrando, elogiando, procurando acolher que esse seu marido, né, esse seu companheiro, ele também tem uma criança, ele também tem uma história, e essa história dessa criança dele carrega dor, por isso ele é assim. Então, eu sei que parece mais uma carga para você, mãe, mas você é a pessoa que pode realmente provocar uma grande mudança, porque você é quase que a base principal que estrutura uma família. Não estou dizendo que os homens não são importantes, mas eu falo que deveria ser erguida uma estátua para vocês, mulheres, uma homenagem todos os dias, porque vocês têm que dar conta de muitas coisas, né? Eu falo, você além de mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é profissional, você é filha dos seus pais, é irmã dos seus irmãos. Então isso também, essa sobrecarga de coisas que você pega para você, também fazem você não ter tempo e colabora para você ter essa impaciência, esse nervosismo, esse estresse. Agora eu chamo a atenção, o que faz você ser assim? É pelo fato de, como criança, também foi muito exigido, talvez, da sua criança, numa fase em que você era uma criança, que você não tinha capacidade para dar conta de tantas coisas. E se você não tinha capacidade, você foi chamado a atenção, isso fez você sentir mais incapaz. E hoje, você acaba pegando muitas coisas para fazer, e isso gera um estresse maior. Por quê? Porque você tem uma cobrança em cima de você de ter que dar conta de tudo. Eu escuto isso muito das mães, mas se eu não fizer, ninguém faz. Então, se eu não fizer, meu marido não faz. Então, conversa com ele sobre os seus sentimentos quando ele não te apoia. Conversa com ele sobre os seus sentimentos quando ele é agressivo com seus filhos. Conversa com o filho de vocês, claro, né? Conversa com ele sobre o que os filhos sentem com essa agressividade. E lembra que a mudança não vai ser numa conversa, no dia seguinte ele vai mudar o comportamento. Não, é uma coisa que vai levar tempo, mas é possível mudar. Lembra que eu falei da plasticidade neural? Todos nós temos a capacidade de aprender. Você tem essa capacidade de mudar. E uma força que faz você ser essa mudança é todo esse amor que eu sei que você leva para o nicho da família, para o meio familiar. Tá? Então, nessa sustentação do amor, o papel da mãe, ele é, assim, sabe, não dá para comparar, fica muito chato, muito feio fazer comparação, mas o seu papel, mãe, ele é fundamental, porque o amor que você tem pelos filhos é diferente do amor do pai. Claro que o pai também ama os filhos, mas você carregou essa criança dentro de você. Então, quando você tem uma conexão e o seu filho e sua filha tem uma conexão com você que é muito maior do que com o pai, por quê? Porque ela fez parte do seu corpo. Você abrigou a criança dentro do seu corpo. Então,
entender esse processo da gestação, entender que o seu marido, ele pode fazer a mudança e não é através da crítica, porque olha só, quando você espera do seu marido, a expectativa, lembra que eu falei? Você também tem uma expectativa no comportamento dele e quando ele não corresponde, também tem um rótulo. Esse é o problema que faz você muitas vezes ficar desapontada com as pessoas, que faz você ficar infeliz, que faz você ficar frustrada. Porque você tem uma expectativa e um rótulo negativo quando aquilo não acontece. E você acaba esperando que as pessoas funcionem do jeito que você funciona. E quando elas não fazem do seu jeito, você acha, então eu que tenho que fazer. E aí você acaba assumindo você fazer porque você não desenvolve essa habilidade, você não usa dessa plasticidade, dessa capacidade de aprendizado para promover a mudança dentro do nicho familiar. Então, por que eu falo com mães? Porque você, mãe, tem o sentimento que é capaz de provocar essas mudanças, que é o grande amor que eu sei que você tem pela família como um todo, seja seu companheiro, sua companheira, seja pelos seus filhos, pelos seus pais, né? Eu falo que as mulheres têm um dom, né? Uma habilidade maior desse amor do que os homens, deixando claro, não estou dizendo que os homens não tenham, mas vocês mulheres têm muito mais, e até esse amor é que também faz você querer abraçar tudo e dar conta de tudo, só que é uma sobrecarga, é a mesma sobrecarga que você criança carregava quando era criança, porque muitas vezes você foi colocada naquele papel de tomar conta dos irmãos, você foi colocada no papel de ajudar, né, nas tarefas da casa, não que não possa fazer isso, mas a forma como muitos pais antigos faziam era numa exigência muito grande que estava além da capacidade da sua criança, não que você não seja capaz, mas da capacidade daquela fase que você vivia. Por isso eu comecei a live falando, você também precisa deixar o seu filho ser criança, o que não quer dizer deixar de ter responsabilidades, mas dentro da idade, dentro da maturidade emocional e da maturidade intelectual, porque o seu filho ele está desenvolvendo o cérebro dele. Você tem que saber entender essa linguagem, né, do emocional dele para conseguir dar as responsabilidades, direcionar seu filho, mas sem usar agressividade. A sua agressividade para ter a obediência tem a ver com a sua expectativa do comportamento e o rótulo negativo que você cria. Você cria esse rótulo, você não só cria o rótulo, mas tem expectativa sobre você, você tem essa expectativa e rotula seu filho, você tem essa expectativa e rotula o seu companheiro, você tem essa expectativa e rotula até seus pais. E tudo isso, a base vem do emocional de quando você era criança. Como criança, você não consegue pensar, nossa, meu pai está impaciente ou minha mãe está impaciente. Você acredita, como criança, que você é errada. E as falas que os pais colocam numa criança, eles têm um peso muito grande. Por que o negativo, né, um rótulo negativo, ele acaba, né, como essa mulher, assim, a não proteção da minha mãe, o não acolhimento da minha avó, e ela não conseguia perceber o acolhimento do pai e dos primos que protegiam ela, que a protegiam. Por que isso acontece? É um mecanismo natural do ser humano de sobrevivência. Então, o que a gente tinha que prestar atenção naquilo que era bonito ou naquilo que era perigoso? A gente sobrevivia olhando para aquilo que era perigoso. Então, essa falta de cuidado da mãe em relação ao cuidado do pai é muito mais ameaçadora do que o cuidado. Então, o não cuidado da mãe em relação ao cuidado do pai, esse não cuidado tem uma força de sobrevivência maior. Por quê? Porque se minha mãe não me protege, não me acolhe, eu posso morrer. Mas se meu pai me protege, me acolhe, eu vou sobreviver. Só que essa ameaça aqui, ela tem uma força para garantir a sua sobrevivência. Então, eu já falei isso em outras lives, posso falar numa outra live para você sobre isso, mas para você entender por que parece que o negativo chama mais atenção, por que o negativo marca mais. Porque a gente vai tentar se proteger, a gente vai tentar se defender daquilo que é uma ameaça. Aquilo que nos acolhe, nos protege, é bom. Mas trabalhando mais de 30 anos com adultos, o que eu vejo é isso. Nossa, minha mãe não era carinhosa comigo. Às vezes o pai era extremamente carinhoso e a pessoa não sabe, é como se ela apagasse essa informação. Por quê? Porque a força desse não, né, do não amor da mãe marca muito mais. Por isso é que eu falo que quando você usa de agressividade para ter obediência, você está criando marcas muito profundas no emocional e no inconsciente do seu filho. E como que você pode mudar isso? Primeiro entendendo esse seu emocional, olhando para a sua história. Olha
para a necessidade que você como criança tinha, o que você queria receber, o que você precisava e que os adultos que cuidaram de você não souberam dar. Porque, de repente, a sua mãe estava lá muito ocupada, seu pai também muito ocupado, e quem cuidou de você foi uma irmã. E essa irmã, para conseguir talvez o que ela queria de você, ou esse irmão mais velho, fez do jeito que ele sabia, brigando, batendo, fazendo um monte de coisa. Então, você vai criando esses modelos e vai reproduzindo. Então, quando você olha para o seu filho e fala e rotula, você congela, como eu falei, todo o olhar que você tem para o comportamento dele. Você não consegue ver o entorno, você não consegue aprender qual é o sentimento que está sendo formado e impulsionando aquele comportamento de desobediência ou de não cumprimento daquilo que você quer do seu filho. Lembra que ele está nesse processo de amadurecimento, de aprendizado, e como mãe, como pai, vocês têm que ter uma maior habilidade. O mundo ele é muito mais desafiador, só que você tem a capacidade de aprender. Então, com o seu companheiro, você precisa também aprender a dialogar. Ah, eu não consigo conversar. Por quê? Você quer conversar e tem uma expectativa de como ele vai receber, o que ele vai responder. Quando isso não acontece, é acionado o rótulo sobre ele, o rótulo sobre você, aciona todo emocional da sua criança e aí você fala assim, não adianta falar. Essa fala, não adianta falar, ele não me escuta, ele não me obedece, você escutou muitas vezes. Basta você fazer um pequeno esforço que você vai lembrar que você ouviu isso muitas vezes. E talvez para que você obedecesse quando era criança, seus pais usaram de agressividade. Era a forma que eles sabiam, era o melhor que eles podiam fazer. Só que hoje você, mãe, pode ter um jeito diferente, não agressivo e ter o mesmo resultado. Você pode aprender a negociar, você pode aprender a dialogar. Negociar não é fazer a vontade do outro, mas o que eu posso reconhecer de qualidade no outro, esse outro, seu marido? O que você pode elogiar nesse outro, que é o seu marido? O que você pode aprender a ver de bom nesse comportamento? Isso te ajuda a ficar mais leve nessa relação. É o que essa mãe falou, nossa, está muito mais leve, eu comigo mesmo, eu com meu marido, eu com minha filha. E você fica mais leve com você porque você começa também a perceber que você não tem que fazer tudo e isso vai trazer para você uma tranquilidade para perceber que, ok, se meu filho fez uma birra em público, se as pessoas estão julgando ou não, você não vai saber. Agora, o que afeta a sua vida se eles estão julgando você? Não afeta nada. O problema é que você está se julgando. Você está criando um rótulo negativo sobre você. Você está sendo impulsionada por um emocional, uma sensação de que eu não estou dando conta, eu não sou uma boa mãe, estão falando isso de mim. Tudo isso vem numa avalanche que toma conta do seu emocional. E aí você perde a paciência com seu filho, que é a pessoa que você mais ama, que você mais quer bem, e criando o quê? Criando uma grande dor emocional que ele vai carregar por toda uma vida. Tem aqui uma pergunta, eu sou pedagogo, estudo pedagogia. Minha filha é muito ansiosa e tem dermatite, acredito que está relacionada a isso, não sei o que fazer, passa assim. Bom, é o que eu falei, para essa mãe que está mandando aqui essa pergunta, então a criança tem dermatite, é ansiosa. Como eu falei, eu tenho que entender um pouco da gestação, ansiedade tem a ver com medo, dermatite tem a ver com uma coisa de contato, sabe, uma coisa se fosse uma rejeição a alguma situação. Então, para dar uma resposta, eu tenho que entender um pouco da sua história gestacional, ou seja, você na barriga da sua mãe, como foi a sua gestação, ou seja, você grávida dessa filha, o que você viveu durante a gestação que possa estar gerando. Então, quando você fala, eu perco a paciência, ela chora por tudo. O choro é uma forma dela ter aquilo que ela precisa. O choro tem a ver com uma dor emocional. Então, como eu falei, tem nessa equação do emocional da criança, e é isso que eu procuro ensinar para vocês dentro do TRI, é você conseguir ler esse emocional a partir de uma composição, que não é só a mãe que está gerando isso, Tem a mãe, tem o pai, tem, como eu falei, uma história por trás, a sua história, a história do seu marido. Então, se a criança é ansiosa, ela tem medos, com certeza, tá? Se ela chora, também bem provável que seja por esses medos e insegurança. E essa dermatite, sim. Então, é possível mudar, Se essa mãe, em algum momento, aceitar, eu vou convidá-la para entrar numa live comigo. As alergias alimentares da filha dela melhoraram muito. Agora a gente começou a trabalhar a alergia a pó, mas hoje mesmo a gente conversando muito, ela entendeu muitas coisas, tá?
Minha mãe me deixava dormindo em casa, sozinha, fazer coisas na rua. Eu acordava desesperada com medo. Hoje sou muito agressiva com meu filho, lembro de muitas coisas da infância com humilhação. Pois é, essa é uma forma de agressão, né? A humilhação, ou seja, palavras que desmerecem a criança, palavras que têm um peso, porque a criança ela não questiona aquilo que a mãe e aquilo que o pai falam. Né? Então você falar que ele é bonito e falar que é feio, o feio vai ter um peso muito maior do que o bonito. Não que ele não vá guardar o bonito. Então por isso, se você lembrar da sua infância, você também foi muito mais criticada do que elogiada. Você foi muito mais chamada a atenção nos erros do que nos acertos. E hoje você faz a mesma coisa. Então quando você fala que você acordava sozinha, aí tem medo. Mas quando você fala de ser agressiva, a sua criança teve situações de muita raiva. Então não é só a questão de ficar sozinha, isso não é só isso, não seria o motivo da raiva que você hoje usa como agressão contra seu filho, tá? Pode sim ter raiva porque minha mãe deixava, mas lembra que eu falei como que se dava a relação dos pais? Então é preciso ter essa abrangência, por isso que eu ensino você, mãe, como que você pode ter a obediência do seu filho sem usar agressividade, como você pode se relacionar com seu companheiro ou sua companheira também sem agressividade, porque todo esse modelo o seu filho está guardando, ele está aprendendo pelo aquilo que ele percebe do comportamento dos adultos, ele está guardando aquilo que é falado por esses adultos em relação ao comportamento dele, à essência dele. Então, quando você fala de humilhação, então você foi atacada, né, agredida na sua essência, né, você foi machucada no seu emocional. Essa é uma dor que, como eu falei, é uma dor que fica oculta. Tem agressões que são ocultas e isso vai gerar esse comportamento que você está me colocando aqui, que é você ser agressivo com seu filho. Ou seja, ele não merece isso, mas você não consegue mudar o seu jeito, porque você tem que olhar para o emocional da sua criança. A dor da sua criança está provocando a dor na criança que é o seu filho hoje. E o seu filho vai se tornar adulto e ele vai replicar essa mesma dor. Tá? Então é preciso ter essa sabedoria, né, de perceber quais são essas expectativas que você cria e os rótulos que você coloca. Né? E eu espero ter respondido aqui para essa mãe também no Facebook, né, a questão da dermatite. É possível sim trabalhar e toda essa questão de ansiedade, né, o nível de ansiedade das crianças está muito alto, até porque os pais, né, como eu falei, eles acabam não tendo essa percepção do emocional da criança. Como eu falei, é como se visse a criança como um pequeno adulto, que é pior. Quando você não consegue perceber a expectativa que você cria sobre você e os rótulos que você cria sobre você, você não consegue chegar no emocional que aciona todo esse comportamento. Então você precisa trabalhar o seu emocional, que a partir daí você consegue mudar o seu comportamento, o seu filho, você consegue olhar e ajudá-lo a mudar, assim como você vai ajudar o seu companheiro também. Não é que você tem a obrigação de mudá-lo, mas quando a gente ama alguém, a gente quer que essa pessoa seja melhor. E esse amor faz com que a gente consiga conduzir melhor a relação, conduzir melhor o diálogo, mostrar coisas. O que você faz, na maioria das vezes, é criticar, rotular, julgar, né? Brigar para ter uma mudança. Então, o que seu filho está aprendendo? Que é brigando. E o que seu marido vai fazer? Resistência. É a mesma coisa que você, mãe. Se você pensar, se alguém te pedir algo ou te mandar fazer algo, o que te leva a fazer com mais leveza, com mais felicidade? Quando você é mandada ou quando a pessoa pede? Então pensa, é a mesma coisa que você faz com o seu filho. Você consegue fazer uma coisa com mais tranquilidade, leveza, bom humor, quando a pessoa grita ou quando a pessoa conversa. Então, quando você grita, quando você perde a paciência, você está criando ou medo, que vai gerar submissão, ele vai fazer por submissão, não por respeito, ou ele vai se tornar rebelde. Então, quando alguém pede para você, quando alguém dialoga com você, quando alguém, ao invés de gritar, fala, você faz com muito mais prazer até, você faz com muito mais boa vontade, com mais segurança. Agora, se alguém grita, se alguém manda, você vai criar resistência. A mesma coisa acontece nas relações. Então, quando você usa de agressividade, né, seja verbal, seja uma agressividade oculta, como essa mãe falou de humilhação, você pode até momentaneamente conseguir o que você quer, mas você vai criar problemas a longo prazo. É o que eu falei, talvez você não vá ter que lidar com isso. Você vai morrer e seu filho vai carregar esse peso. Ou você vai lidar sim, né? De repente um filho que se afasta, um filho que te desobedece, que vai criar, né, uma rebeldia. Isso eu falo em todas as lives, porque quando você usa de agressividade,
o sentimento que está te gerando a agressividade, ou a sua impaciência, ou o que você chama famosamente de estresse, é um sentimento de raiva. De onde vem essa raiva? Por trás dessa raiva tem o medo. É o medo de não dar conta, o medo de não ser uma boa mãe. Se a gente vai lá na sua criança, é o medo de não ser bom o bastante para minha mãe, não conseguir agradar meu pai, porque essa é a dor que você carrega da sua infância e está criando a mesma dor no seu filho. Quando você está lidando com seu companheiro, lembra que ele também tem essa dor. E que bom que se ele puder acompanhar esse conteúdo, se ele junto com você assistir, vocês puderem dialogar, porque ele também precisa olhar para você e perceber que você também tem suas dores, né? E um casal que se ama, eles não vão cutucar as dores um do outro, pelo contrário, vão tentar, né? E essa é a forma que eu vejo, né? Vão tentar ver o que o outro tem de melhor e ajudá-lo a viver e ele ver nele mesmo esse melhor. Aí a relação vai crescendo. Agora, quando você critica, quando você julga, aponta, isso vai fazer, em vez da relação, né, ficar mais leve, mais fluida, vai ficar pesada. Então, quando você tem amor, e eu sei que você tem, por isso que eu falo com você, mãe, porque você tem esse sentimento que ele é capaz de curar dores muito profundas, ele é capaz de transformar a vida de muitas pessoas. E você escolheu o papel de ser mãe exatamente para fazer essa mudança, eu não tenho dúvida disso. Então, quando você entrou nesse papel de mãe, com todo o amor que você tem, é para que o seu filho seja melhor. Quando você aceitou se relacionar com alguém, é também para ajudar essa pessoa a ser melhor. E que bom que ele possa aprender, talvez escutando essas lives, talvez me mandando perguntas, para também te ajudar a se sentir melhor com você mesmo. Porque isso faz com que a relação fique mais leve. Agora, se a gente vive dentro de uma relação, criticando, humilhando, ofendendo, de novo, o modelo que seu filho está vendo é isso. Olha como meu pai trata minha mãe, olha como minha mãe trata meu pai, olha como os dois tratam meus irmãos a mim. Pronto, ele está aprendendo. E o que ele vai ser como adulto? Igual, ele vai fazer a mesma coisa. Se você tem esse comportamento de impaciência, de intolerância, de agressividade, de estresse, olha para os seus pais. Olha para os seus pais com o olhar da sua criança, o que você vai perceber? Você vai perceber medo, você vai perceber uma sensação de incapacidade de lidar com aquilo. Então, para essa mãe que falou da criança ansiosa, essa criança viveu medos e possivelmente ela presenciou algum tipo de agressão, talvez na gestação, talvez depois que nasceu, saiu da barriga. Então, a história do seu filho não começa depois que ele sai da barriga, começa desde a concepção. Então, todo o trabalho que eu faço dentro do TRI é exatamente para ajudar você, mãe, a começar a conhecer essa linguagem sua emocional, esses rótulos e expectativas que você cria a seu respeito, que faz você querer fazer tudo, dar conta de tudo. E quanto mais coisas você pega para fazer, menos você dá conta, mais incapaz se sente, mais estressada você fica, e quem está pagando o preço são as pessoas que estão ao seu lado. Se o seu marido, né, precisa de mudanças, ajude nesse processo de mudança. E não é através de críticas, não é através de expectativas e rótulos. É você usar todo esse amor para mostrar o que ele tem de bom, para mostrar um caminho para ele. E que bom que você puder colocá-lo para assistir esses vídeos e fizer sentido para ele, ele possa começar a te ajudar também a você perceber o melhor que você tem. Isso para mim é um relacionamento. Seja um relacionamento, né, de casal, seja um relacionamento com filho, seja um relacionamento de filho com pais, é a gente olhar o que a pessoa tem de melhor. E eu garanto para você que a agressividade não é o melhor que qualquer ser humano possa mostrar. O ser humano, ele tem essa capacidade de aprender e nós estamos aqui nesse mundo para aprender a sermos melhores. E a agressividade não vai gerar nada mais do que mais agressividade. Então, quando eu falo em amor, é todo o trabalho que eu faço, todo atendimento que eu faço, todo o treinamento. E dentro do TRI é uma grande, né, as técnicas de programação do inconsciente infantil, é uma grande jornada de amor. Você vai viver esse amor e isso é que vai fazer grandes mudanças no seu comportamento com você mesmo, no seu comportamento em família com seu marido, inclusive com seu filho, que é o foco principal do TRI. Então, por que eu falo com você, mãe? Porque você, eu sei que carrega esse amor, eu sei o quanto você pode permitir esse amor florir para promover essas mudanças dentro da família. Não só a sua família, mas na sua família original. Quando eu faço esses trabalhos que eu compartilho com vocês, desses atendimentos, né, e treinamentos, eu uso esse amor para que essa criança dessa mãe olhe para os pais e com esse amor consiga mudar toda uma percepção emocional negativa que ela carrega.
E não é diferente com os homens, né? Lógico, atendo homens também, mas é ajudar as famílias a terem um laço mais próximo de afetividade, de saber comunicar o amor, que é que eu falo que é a linguagem emocional. Então você consegue usar essa linguagem emocional com você mesma, ou seja, você começa a trabalhar esse amor próprio, você consegue levar esse amor na relação, você consegue criar o seu filho com amor. A agressividade não é uma forma de amor. Pelo contrário, quando você usa de agressividade, toda a introjeção que seu filho faz é uma comunicação de não amor, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Instagram, né? Aqui do Juliano, lá do Encruzilhada, sempre participando, obrigado pela presença. Não estou vendo aqui mais perguntas, pessoal. Bom, mandem suas dúvidas e perguntas para mim pelo Instagram, tá bom? Deixa eu ver aqui, não. Bom, aqui, deixa eu ver aqui se no Facebook, não, também não veio mais perguntas. Desculpa aqui, eu entendo, estou passando por uma situação assim. Desde que comecei a assistir o Yoshi, passei de tudo e não sei o que fazer. Passo no psicólogo para ajudar e não quero que ela cresça, não consigo ler tudo. Ô mãe, depois você me manda... Depois você passa para mim a sua dúvida, porque eu não estou conseguindo ler aqui toda ela no Facebook, tá bom? E aí eu respondo para vocês, né? Deixa eu ver aqui, ó. A dermatite piorou após ela ver eu com depressão. Então, após uma gestação, então a mãe com depressão, a filha com dermatite, piorou depois da depressão. E quando eu começo a passar aqui, mãe, desculpa, eu não consigo continuar o texto. Parece que só quando perco a paciência e grita. Então, essa fala, né? Parece que meu filho ou minha filha só escuta quando eu perco a paciência e grita. Esse é uma expectativa e um rótulo, né? Você não consegue falar de outra forma. Você congelou o seu jeito de ser e congela o jeito que você vê a criança. Então, se você acha que é só na paciência e no grito que ela vai escutar, então você vai ficar gritando e ele vai aprender a mesma coisa com você, né? Mãe, infelizmente o que acontece? Eu não consigo. A gestação não foi desejada, é o que eu falei. Tem medo aí, tem 6 anos e o bebê que tem 2. Eu não consigo continuar. Então, olha só, ela está contando, eu vou fechar a live aqui, pessoal, mas o que ela está falando, né? Então, foi uma gestação não desejada. Então, como eu falei, possivelmente tem uma história de gestação, né? Então, tem uma dor aí. Então, todo o medo que essa criança tem, essa coisa da dermatite tem a ver com, sabe, às vezes não querer toque. Então, cada ser humano é um quebra-cabeça que a gente tem que entender dentro do emocional. Essa é a jornada que eu faço dentro do TRI, para que você consiga entender esse emocional seu como mãe na gestação, para conseguir entender como o seu filho está se comportando por causa da gestação. E você consegue fazer todo um trabalho no inconsciente do seu filho com as técnicas que eu ensino, tá? Então eu peço desculpa para você, mãe, que mandou a pergunta aqui no Facebook, porque o que acontece? Eu não consigo passar a pergunta toda para eu ler, tá bom? Mas depois me manda pelo Instagram, que é mais fácil eu conseguir ler, e eu vou responder numa próxima live, com certeza. Pessoal, agradeço demais aí a presença de vocês. Vocês estão gostando dessas lives? Chama o seu marido para assistir. Compartilhe esse conteúdo com outras mães, né? Tem muitas avós que falam assim, olha, eu já tenho meus filhos crescidos, então compartilha com os seus filhos, né? Se você é a avó, para que seu filho crie os seus netos diferente do que você fez. Mas eu fico muito feliz e muito grato aí com a confiança, o carinho e a presença de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.